A ontologia de Sartre é a ontologia da liberdade, do ser livre, e ele afirma que ser para si é justamente ser essa liberdade, né? A consciência intencional é um movimento que sempre se direciona ao transcendente e é devolvida a si mesmo. E nesse movimento revela-se a impossibilidade da coincidência. Embora eu seja meu corpo, eu sou a maneira de não sê-lo. Embora eu seja meu passado, eu sou a maneira de não sê-lo mais. Embora eu ainda não seja meu futuro, eu o serei. Então, de certo modo, eu estou ligado temporalmente ao que eu fui, assim como estou ligado ao que serei. E o meu presente é quase que a realização daquilo que eu estava preparando, e o futuro é aquilo que eu estou em vias de realizar. Então, o tempo não é pensado de maneira instantaneísta, é pensado de maneira como temporalidade, né, como essa amplitude dessa dimensão temporal, e por essa razão eu sou também o meu corpo, né? E Sartre chama isso de facticidade do para si. Isso se encontra na página 128 do Ser e o Nada. Enquanto Sartre fala do para si, ele parte, claro, primeiro da presença a si. E essa presença a si é exatamente esse movimento que eu estava descrevendo, de mim a mim mesmo, que é o que a consciência intencional revela, né? Toda vez que eu me volto para algo, eu também me compreendo como aquele que se volta para algo. Um exemplo, eu leio um livro, um romance, mas ao ler o romance, eu adentro a história do romance. Quando eu leio A Náusea, do Sartre, eu adentro as aventuras, digamos assim, do Roquentin, que é o personagem, né, o anti-herói principal desse romance tese do Sartre, A Náusea. Mas em momento algum, enquanto eu me ocupo com as desventuras do Roquentin, eu esqueço que eu estou lendo um livro. Essa consciência que me acompanha é a possibilidade da reflexão. E eu sei que eu não a tive desde sempre, porque uma boa parte da minha existência eu não refletia. Antes dos 5, 6 anos de idade, cada um de nós tem algumas memórias, mas sabe que não refletia. Sabe que não poderia entender, né, uma equação de segundo grau, que nem tinha linguagem suficiente para tanto. Então, ser homem, ser mulher, é ser essa liberdade, mas compreendendo também em seu ser a própria facticidade. Por isso o corpo tem essa importância tão grande. Eu, claro, parti da ideia de corpo justamente porque antes o que estava sendo colocado com maior importância, o que estava sendo colocado acento era na alma, né? Naquela parte anímica, naquela parte sutil, ou então naquela parte transcendental, a priórica. E agora Sartre ele se volta justamente para isso que é a liberdade, que é esse ser para si, que é essa impossibilidade de coincidência consigo, que é a presença a si. Mas essa presença a si, ela tem e só pode ser a partir de uma facticidade. O que é esse, então, o que é esse para si? Todavia, aquele para si que é nada, que é impossibilidade de coincidência, etc., todavia, o para si é. Pode-se dizer, é, mesmo que apenas a título de ser o que não é e não ser o que é. É, porque quaisquer que sejam os obstáculos que venham a fazê-lo fracassar, o projeto da sinceridade é ao menos concebível. É, a título de acontecimento, no sentido em que posso dizer que Filipe II é tendo sido, que meu amigo Pedro existe. É enquanto aparece em uma condição não escolhida por ele. Na medida em que Pedro é burguês, francês de 1942, que Schmidt era operário berliniense em 1870. É enquanto lançado em um mundo, abandonado em uma situação. É na medida em que é pura contingência, na medida em que, para ele, como para as coisas do mundo, como para esse muro, esta árvore, este copo, pode-se fazer a pergunta original: por que este ser é assim e não de outro modo? É, na medida em que existe nele algo do qual não é fundamento sua presença ao mundo. Fim de citação, repito, página 128. A facticidade do para si é corpo, sim. Só que corpo ele é muito mais algo da ordem do em si. Porque o corpo, assim como uma árvore, o corpo, veja, não o meu corpo, embora meu corpo faça parte, evidente, da corporeidade em geral. Mas eu estou falando do corpo porque essa é uma possibilidade da gente se ver. A gente pode se objetivar.
Objetivar-se é tomar-se por objeto. Então, quando eu falo o meu corpo, eu mesmo posso me objetificar. Então, eu posso fazer como faz a pessoa que ensina ali a fisiologia humana, dizer que o meu braço tem determinados nervos, enfim, que o meu corpo tem determinados órgãos e etc. Só que essa compreensão de si mesma, ela exige uma duplicidade e exige esse olhar que é um olhar externo de mim sobre mim mesmo. Ele é perfeitamente possível, porque ele é justamente o princípio da reflexão. Todavia, esse olhar, ele é, para não dizer mais, ele é inadequado. Inadequado sobre si mesmo, porque por mais que eu me descreva como sendo um coração que tem um processo de bombeamento de sangue que passa pelo pulmão e faz trocas com o ambiente, o entorno, através da respiração, enfim, esse processo todo, ele tem duas acepções bem distintas. Aquela de fora, daquele cientista que olha o corpo sendo, e aquela minha, de dentro, sendo esse corpo. É por isso que a gente não faz uma cirurgia em si mesmo, é por isso que a gente toma uma anestesia, porque é bem provável que além da dor a gente não deixasse alguém nos cortar, né, em função de fazer algo que ainda que fosse para o nosso bem, a gente teria por instinto de dor que fosse a tentativa de impedir. Mas é fundamental que esse corpo deixe de ser pensado como esse em si, ele não deixa de ser em si, ele obedece às leis da natureza. Eu falei antes que a minha liberdade, por exemplo, é uma liberdade situada que faz com que eu não possa voar. E que se eu me jogar de um lugar alto, eu vou me esborrachar no chão. Isso tem que ver com o fato de que eu estou sujeito a leis, e essas leis, elas fazem parte daquilo que nós descobrimos sobre os objetos em si, sobre aquilo que eu chamo de árvore, sobre aquilo que eu chamo de rocha, sobre aquilo que eu chamo de montanha, sobre o que eu descobri sobre outros seres vivos, além das árvores, como os animais, e, sobretudo, sobre aquilo que eu descubro sobre mim mesmo. Eu quem? Eu não sou um cientista que trabalha com anatomia, mas as pessoas que ensinam anatomia, elas descobrem a respeito delas, né? Mas a partir de cadáveres de outros corpos, né? Elas podem até doar seu corpo, mas no momento em que alguém estiver utilizando ele como exemplo, é porque ele mesmo já morreu, é só um cadáver. E eles até rezam uma missa, né, anual para essas peças, né, esses cadáveres de pessoas que são utilizadas nesse trabalho para aprender a anatomia humana, que já é generalizada. Então existem duas compreensões que eu posso ter a respeito de mim mesmo. Quando a gente pensa corpo, é essa possibilidade que se revela. Mas isso não quer dizer absolutamente que eu possa ser sem meu corpo, como foi afirmado por Platão, por Agostinho, por Descartes. E por outro lado, que também sem aquilo que teoricamente foi chamado de alma e foi intencionalmente, com fins escusos até, chamado de diferente do corpo, também só existe, só desprende-se na presença ou intimamente ligado com o corpo. Então não existe aquela alma em separado e não existe o corpo em separado, justamente porque o que há é corporeidade. Nós não estamos aqui num ambiente de dualidade em que substancialmente a alma vai se unir ao corpo, porque elas nunca foram separadas. O engano está exatamente no processo inverso, que é a afirmação de qualquer possibilidade dessa separação, de corporeidade em corpo e alma. Tanto quanto é ilusória, do ponto de vista da fenomenologia, sobretudo da ontologia fenomenológica de Sartre, qualquer possível separação entre homem e mundo. Porque o homem é a maneira como o seu mundo se organiza, e o mundo é aquilo que os homens fazem, né, e realizam, né, efetivamente realizando esse mundo. Então essa ligação fundamental, que também é da fenomenologia, né, o Husserl que afirma primeiro, que só há consciência no mundo e só há mundo para uma consciência. Isso é levado de tal modo a sério pelo Sartre, que Sartre fala até de uma prova ontológica, que mostra que existe efetivamente o ser se revelando fenomenologicamente no mundo, porque eu sou incapaz de manter a garrafa em seu ser. E ela permanece, então algo foi revelado no mundo. Só que Sartre também não abre mão de mostrar que o mundo é humano, porque é o homem que o cria. E o homem cria as possibilidades. É por isso que quando se trata daquela liberdade, não se trata, eu iniciei falando da compreensão
falando de Sartre, falando de ser liberdade, né? Daquela compreensão de senso comum, de que a liberdade é fazer o que se quer. No caso de Sartre, a liberdade ela é absoluta porque trata-se, inclusive, de criar a possibilidade da liberdade. Ou seja, se algo o homem não tem, caberá à sua liberdade criar. Eu falei antes sobre voar. Né? O homem não voa, mas efetivamente ele voa. E esse voo é possível com máquinas que ele inventa, que a sua liberdade, né, de perguntar e esperar que o ser responda, lhe respondeu ao Santos Dumont, que por acaso é um brasileiro, respondeu ao Santos Dumont que era possível um objeto mais pesado que o ar, com a sua própria força, voar. Os irmãos norte-americanos já faziam isso com catapulta. O Santos Dumont é o primeiro que faz com a própria força do motor que está dentro do avião, né, que levanta o próprio peso do motor. Havia uma regra que era intransponível, que algo não poderia, né, mover mais do que o seu peso, enfim, levantar, né? Então não haveria possibilidade de voar. Embora na água isso já acontecesse, porque o navio também é espantoso como ele não afunda. E ele não afunda se ele estiver movimentando mais água que o seu peso. Então todas essas coisas que a natureza revela são perguntas que a liberdade humana promove e são respostas que essa natureza devolve, né? São respostas que ela dá e que efetivamente nós temos que acatar, ou então trabalhar na alteração. A gente faz isso como? É um fato que eu não posso voar e que se eu me jogar de uma montanha, eu morro. Mas é um fato também que eu posso usar um paraquedas, que eu posso usar avião, que existem outras tantas maneiras, né? Helicóptero e toda a parafernália que o ser humano livremente cria e que cria para ele possibilidades para além daquilo que o em si, que é o corpo, revela. Porque a corporeidade, repito, é bem mais do que isso. O ser humano ele pode, por exemplo, agir sobre o próprio corpo de modo a impedir a morte. Vejam o caso recente da pandemia e da vacina, da vacinação, né, da população. Então, o que a gente tem é uma liberdade que trabalha em favor de si mesma e ela lida com a situação. Então, o que Sartre chamou aqui de facticidade, ele descreve nessa citação, depois voltem lá e vejam os vários momentos, mas ele descreve o tempo. Então, quando eu nasço em um determinado tempo, eu vou lidar livremente com os valores de meu tempo. O que é a liberdade nesse sentido? A menina nasceu numa família machista, ela foi treinada para ser mãe, ela não teve nenhuma oportunidade, etc, etc, etc. Não é assim que funciona. Ela, de fato, todo o processo é determinante. A mãe tentou incutir ela ser mãe, o pai exigiu isso dela, ele quer ser avô e assim vai. O padre, a religião que ela frequente, pouco importa. Mas, ao fim e ao cabo, será um sim dessa mulher que fará com que ela seja mãe ou não, por exemplo, se essa fosse a demanda. Ocorre que, apesar da gente ter uma corporeidade, apesar de haver uma facticidade, apesar do mundo ter as suas regras, a nossa liberdade ela atua nesse ambiente desse mundo e, é evidente, a gente pode escolher o sentido disso. A nossa liberdade ela é capaz, inclusive, não só de alterar, né, o panorama do planeta, a gente fazer cavernas, né, bem mais elaboradas do que a natureza faz para a gente se esconder quando faz frio. Muito mais do que fazer isso, o ser humano ele cria o sentido daquilo mesmo que ele é. E esse será o tema do terceiro e último vídeo que eu pretendo sobre a filosofia da liberdade ou sobre esse homem, né, liberdade que o Sartre propõe.